Graça e paz, queridos, passando aqui mais uma vez para gravar mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Queremos hoje começar um tema novo e dar um novo enfoque para o entendimento da fé. O que é fé? Mas antes eu quero desafiar você com a seguinte pergunta: por que Abraão é o pai da fé? Vamos orar antes de dar início à gravação. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a tua palavra para o teu povo, para os teus filhos. Senhor, eu necessito da unção do Espírito Santo para que esse vídeo seja algo poderoso na vida daqueles que vão assistir. Que o Senhor me capacite agora com a unção especial do Espírito Santo, para que as palavras que vamos proferir seja rema, fogo e martelo que esmiuça a penha. Também, Senhor, abençoa aqueles que nos assistem, que eles recebam espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, papai, nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero que você reflita seriamente sobre essa pergunta. Por que Abraão é chamado do pai da fé? Então, eu quero lhe explicar em Hebreus 11:8 a seguinte narração. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Amados, é muito interessante porque Abraão, a história de Abraão, é muito importante você conhecer um pouco do pano de fundo de Abraão. Abraão era um dos filhos de Terá. O Terá e a sua família, o ofício deles, o trabalho deles, era fabricar imagem de escultura e vender para o povo. Eles moravam na reunião de Ur dos Caldeus, uma região totalmente idólatra, totalmente voltada ao comércio de imagens. E Abraão e seu filho Naor e os demais fizeram fortuna vendendo, Abraão não, Terá, que é o pai de Abraão, e o seu filho Naor fizeram fortunas vendendo imagem de escultura. Porém, Abraão, mesmo morando nessa cidade, ele não se envolvia com isso. O coração dele fechava para esse assunto, razão pela qual Deus o escolheu para ser o pai da nação de Israel. Então veja só, um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Queridos, naquele tempo, Abraão não tinha o conhecimento de Deus que hoje nós temos. Certamente, essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão, que Abraão pôde ouvir a voz de Deus. Agora, imagine vocês, um cara ouve pela primeira vez a voz de o Deus, né, o Deus de Israel, dando a ele um comando: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Imagine vocês que Abraão simplesmente obedeceu e foi, sem saber para onde ia. É isso que me intriga, sabe por quê, amados? Hoje, nós temos um vasto conhecimento a respeito de Deus, dos feitos de Deus, das propostas de Deus. Temos a Bíblia Sagrada, nosso instrumento de fé e prática. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E você sabia, meu querido, que ainda hoje, nós, inclusive eu me incluo nisso, temos dificuldade de obedecer uma ordem que Deus nos dá? Por isso é que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele, quando foi chamado, ele obedeceu. Então, eu quero lhe dizer que fé é igual a obedecer. Se você diz que tem fé, mas não obedece, você não tem fé. Você tem qualquer outra coisa, menos fé. Agora,
Não é fácil nós hoje, mesmo com todo o conhecimento do Senhor, obedecermos cegamente ao que o Senhor manda. Por isso, Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele não discutiu com Deus, não questionou Deus, não fez perguntas a Deus, simplesmente obedeceu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, com a minha experiência de 30 anos de crente. Quando Deus lhe der uma ordem e você tiver certeza que é de Deus, simplesmente obedeça. Não queira discutir com Deus, não queira pegar informações, não queira dizer se você concorda ou não concorda, porque se você pensar muito, você não faz. O segredo da obediência é obedecer de primeira. Deus falou, você faz. Porque o ser humano é muito inquieto, ele é muito inquisidor. Então, quando Deus dá um comando, ele quer discutir com Deus, quer saber por quê, para onde, quando. Meu amado, Abraão não fez nada disso. Eu acho que esse Abraão era meio doido, porque Deus muitas vezes deu um comando para ele e ele simplesmente obedeceu. Imagina se Deus me diz hoje, meu filho, larga a tua família e vai para um lugar que eu te mostro aí. Para onde, senhor? Não, vai andando que depois eu te mostro. Ninguém vai, meu irmão. O camarada tem que ser muito doido, como foi Abraão, para não discutir, obedecer e seguir caminho. E ele viu que o resultado funcionou maravilhosamente. Um outro episódio de Abraão que também me deixa muito intrigado é o seguinte. Em Hebreus 11, 17 a 19, está escrito o seguinte: pela fé, escute bem, obedecer é uma questão de fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, amado, deixa eu te dizer algo, a todo momento Deus está nos pondo à prova. Ah, mas eu fui aprovado numa situação lá em 1940. Não interessa. Isso já foi. Deus nos prova todo dia. E todo dia eu e você temos que estar prontos para dar provas a Deus da nossa obediência. Então aqui diz que Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa e a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja, esse versículo é outra maravilha das Escrituras. Então veja só, Abraão, quando posto à prova, obedeceu. Queridos, há uma palavra muito poderosa ali em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, assim: bem-aventurados sois quando passardes por várias provações, porque depois de ter sido, porque a provação te leva à convicção daquilo que Deus quer. E na continuidade, o versículo 12 diz assim: bem-aventurado, feliz o homem ou a mulher que suporta com perseverança a provação. Não é que ele vai passar livremente, não, ele vai suportar, mas é um suporte que ele consegue realizar. Então é esforço, é dedicação, é confiança. Bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com perseverança. Perseverar significa seguir no caminho que você está sendo provado. Se você para de perseverar, você cai do cavalo. Então, bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação. Querido, Deus prova todos quanto ele ama. Porque depois de aprovado, e aqui vem o significado mais profundo desse versículo. Muitas pessoas, meu querido e minha querida, quando são provados, reprovam, cai da graça, cai da fé, não consegue a nota necessária para passar de ano. Muitos, infelizmente, quando provados, são reprovados. E aí, meu velho, se você foi reprovado na fé, um abraço para o gaiteiro. Não tem
conversa, não tem desculpa, não tem explicação. Mas há alguns, e eu quero que Deus me inclua nisso, que são aprovados na aprovação. E aí vem a recompensa. Sempre que você é aprovado em algum teste, vem a recompensa. E a recompensa qual é? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, há um grande galardão, há uma grande bênção, há uma grande promessa a nosso favor, quando eu e você suportamos a provação, somos aprovados, aí vem a grande recompensa, que é a coroa da vida. Lá no céu, você vai receber essa coroa, mas não é para desfilar lá no céu. É para simplesmente depositar aos pés de Deus Todo-Poderoso, o nosso papai amado e querido. Senhor, aqui está a coroa da vida que o Senhor me concedeu e eu quero retribuí-la como um ato de gratidão, de grandeza, de bondade do Senhor para comigo. Então, quando nós somos provados e aprovados, como foi o caso de Abraão, como é o caso de muita gente boa das Escrituras, nós vamos receber a coroa da vida. Um outro texto também enigmático, mas muito interessante, é 1 Pedro 1,7, que diz assim: para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé. Então, fé que não é provada, não é fé. Simplesmente presunção. Aqui ele diz que, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, que mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus. Então, não se inquiete, não se aborreça, não se chateie quando Deus lhe mandar provações. É bênção. Ele quer testar em você, em mim, a nossa obediência, o nosso grau de unidade com o Senhor, de comprometimento com o reino de Deus. Então, meus amados, ser provado é uma bênção, porque depois da provação vem a recompensa. Porém, essa provação também pode ser uma derrota. Por quê? Se você for reprovado na provação, você simplesmente perdeu o que há de mais importante para você. Portanto, meu querido, minha querida, não brinque com essa situação, porque ela é extremamente séria e muito importante. Então, amados, Abraão, quando ele foi provado, ele ofereceu Isaque. Olha só, ele já estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, a quem acolheu alegremente a promessa, e a quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Agora, por que Isaque, sabendo que Abraão era quem daria início a toda a história dele, a toda a descendência dele, sabendo que Isaque era o único que tinha essa promessa, por que Abraão ia sacrificar? No fundo, Abraão sacrificou, porque ele pegou o cutelo e suspendeu para cravar no peito de Isaque, mas o anjo falou: para, Abraão, porque agora nós sabemos que você ama a Deus. Ou seja, amar a Deus, meu querido e minha querida, é não lhe negar nada, por mais absurdo, por mais difícil, por mais trabalhoso que seja. Abraão não negou o seu filho. Sabe por que ele não negou? Isso é importante você saber, porque essa mesma palavra vale para você e para mim hoje. Porque ele considerou, presta atenção nisso, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Veja, que coisa séria, meus irmãos. Então, Abraão ia matar o filho porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Até porque, quando ele subiu ao monte para sacrificar o filho, ele disse para os seus empregados lá embaixo: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar.
depois nós voltaremos. Abraão tinha certeza que mesmo sacrificando Isaac, ele iria voltar consigo para sua casa. E eu e você, meus amados, não podemos deixar de acreditar na pessoa de Deus, no seu Filho Jesus, no seu Santo Espírito. Eles são poderosos para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Então não tenha medo, não tema, não trema, porque Deus é muito poderoso para realizar as coisas que ele nos prometeu. Então veja só, então Isaac sacrificou, Abraão ia sacrificar Isaac, e o fez na certeza de que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, de onde também figuradamente o recobrou. Mas aí você pode me dizer assim, apóstolo, mas esse texto aí de Abraão, pai da fé, é um texto do Velho Testamento. Mas e daí? O que tem a ver que é do Velho? Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Querido, a Bíblia diz que Deus não muda. Todos os milagres que ele fez no passado, ele pode fazer hoje. Em contrapartida, aquilo que no passado era pecado, hoje continua sendo pecado, porque a gente observa a evolução das coisas e acha que Deus vai mudar. Não vai. Deus é imutável. Ele nunca muda. Ele é sempre bom, maravilhoso, tremendo. Então, meus amados, quando Deus lhe der um comando, não questione, obedeça de primeira. Já imaginaram vocês se Abraão chega para sua esposa, Sara, e dissesse, Sara, é o seguinte, Deus pediu nosso filho para sacrificar lá no monte Moriá. Aí o que você acha que Sara ia fazer? Você tá maluco, Abraão? Vai sacrificar o quê? Você não ouviu Deus falar coisa nenhuma, isso é coisa da tua cabeça, não vai não. E Abraão, inteligentemente que é, não perguntou nada para Sara, não falou nada para ele e nem pensou duas vezes. Simplesmente, no dia seguinte, rachou a lenha, ele mesmo rachou a lenha para o sacrifício. Chamou 2 empregados de sua confiança e partiram para um lugar que ele não sabia aonde. Depois de 2 dias caminhando, Deus mostrou para ele o monte ao qual ele ia sacrificar o menino. Então, o segredo da obediência é obedecer de primeira, não duvidar, não questionar, não fazer perguntas tolas. Será? Essa palavra não existe no nosso vocabulário com Deus. Se Deus disse, é porque é. Então, veja bem, hoje nós estamos em pleno Novo Testamento, em pleno século XXI, mas Deus não mudou. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Veja o que nos diz Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso, olha o que Abraão falou de Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus continua superpoderoso no Novo Testamento, como ele era no Antigo. Não mudou nada e nem vai mudar, porque Deus é imutável. Então, a Bíblia nos declara o seguinte fato. Ora, aquele que é poderoso, diga comigo, Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Veja, você como filho de Deus, você tem direito de pedir o que você quiser, de pensar o que você quiser. Ele até pode não lhe dar, porque se o seu pedido for para o seu mal, ele não vai dar. Mas ele é poderoso para dar. É isso que eu quero que você entenda. Se você pediu algo a Deus, ele não lhe deu, pode ser que o tempo não seja esse, pode ser que você não esteja preparado, pode ser que seja uma coisa que não seja para o seu bem, embora você ache que seja. Então, em toda e qualquer situação, confia em Deus. Não questiona, não discuta com Deus,
Simplesmente, meus amados, obedeça. Então ele diz aqui que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O Espírito Santo, meu amado. É o Espírito Santo que operacionaliza os milagres de Deus. O Espírito Santo sabe onde está? Dentro do seu coração, dentro do meu coração. Então, não tenha medo de obedecer. Por quê? Porque o que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, veja bem, conforme o seu poder que opera em nós, tal. Então, fé, meus amados, é igual à obediência. Em todos os assuntos que nós lemos aqui, vemos que a fé se materializou na obediência daquele que recebeu o comando. Então, fé, em outras palavras, é igual à obediência. Se você obedece a Deus parcialmente, ele considera isso nada. Se você não obedece, pior ainda. Se você questiona um comando de Deus, você está duvidando daquele que é todo poderoso. Isso é muito grave. Deus não admite que duvide do seu caráter, da sua bondade, do seu poder. A Bíblia diz que, a nação de Israel foi eliminada no deserto porque duvidou da promessa de Deus que ia lhes dar uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Os caras que duvidaram dessa palavra morreram no deserto. Em contrapartida, os filhos que nasceram no deserto e que saíram pequeno de lá do Egito, receberam a promessa e viram o quanto Deus é poderoso. Então, nunca duvide que Deus é poderoso. Aliás, tem três qualidades do nosso Deus. Ele é todo poderoso, faz o que ele quer. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. E ele é onipresente, ele está em todo lugar. Quando Jesus viveu nesse planeta, na sua manifestação terrena, Jesus era limitado num corpo físico. Se ele estivesse na Galileia, ele não poderia estar em Nazaré. Se ele estivesse em Jerusalém, ele não podia estar no Negueve. Então, mas o Espírito Santo, hoje Jesus está com o corpo glorificado, e hoje Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está em todo lugar e em todas as pessoas que temem ao Senhor como o seu único Senhor e Salvador. Então, veja só, fé é igual a obedecer. Vou te dar um exemplo prático que às vezes a gente não consegue. Obediência é algo muito difícil de se praticar. Veja só, Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, mas não é só ouvir atentamente, tendo cuidado de guardar, de cumprir, de obedecer todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amados, como o ser humano quer ser exaltado, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas quando Deus exalta alguém, ele sabe o porquê e o para quê disso. Então, o segredo é ouvir atentamente a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos, e aí você vai ser feliz e bem-aventurado. O texto, versículo 2, ainda é mais profundo. Ele diz assim, ó: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Amado, nós temos hoje um grave problema na nossa conduta cristã. Muitas vezes você encontra uma pessoa e pergunta: ô fulano, você nunca mais apareceu na igreja? Pois é, pastor, estou correndo atrás da máquina, aquela correria. Sabe, meu irmão, se você está correndo atrás da bênção, ela nunca vai te alcançar, porque a bênção também está correndo atrás de você. Então é aquela velha história do cachorro correndo atrás do rabo, com a linguiça de pendurado lá. Então, o segredo de alcançar a bênção de Deus é ficar parado.
Se você ficar parado, a bênção te alcança. Então, se você praticar Mateus 6,33, você será o cara mais feliz do planeta. Ô pastor, o que é que diz Mateus 6,33? Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te alcançarão. Queridos, os discípulos estavam discutindo uns com os outros a respeito do que bebemos, do que comeremos, do que vestiremos. Ele estava preocupado. E Jesus dá uma lição para eles. Escuta, para com isso. Os gentios é que procuram tais coisas, porque Deus sabe de todas as coisas que você precisa antes que você peça. E Ele é o maior interessado em lhe dar as suas bênçãos. Porém, tem uma condição, tem um segredo, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Pare de buscar as suas coisas em primeiro lugar. Normalmente estamos assim. Nós vamos atrás do que é nosso. Nós corremos atrás daquilo que queremos. E não é o que Deus manda. Ele sabe. Você precisa comer, beber e vestir. Ele sabe disso. Porque Ele é seu pai, é meu pai. Porém, para você alcançar, e aí é uma prova de fé, meus irmãos. Então, se você não obedece esse comando, significa que você não tem fé. Mais uma vez você encontra o binômio fé e obediência. Então, veja só, se você resolve obedecer a Deus e busca o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas que você precisa lhe serão acrescentadas gratuitamente. Não precisa se esforçar, se matar de trabalhar para receber essas coisas. Mas o ser humano não confia em Deus, confia em si próprio. Ah, não, eu sou mais Deus. Se eu não trabalhar, quem vai botar comida na minha casa? Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar os meus boletos? Simples, meus irmãos. Precisamos trabalhar, claro. Não estamos aqui incentivando a ociosidade, de maneira alguma. Mas o que nós queremos, acima de tudo, é exercer a confiança em Deus e obedecer cegamente aquilo que Deus lhe mandou fazer. Então, meus queridos, veja só. Se você, Mateus 6,33, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque muita gente procura o reino, mas não procura a justiça. Usa de justiça própria, o que é um terrível equívoco. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, a comida, a bebida, a roupa, lazer, tudo, lhe serão acrescentadas. É uma questão de crer, é uma questão de fé. Ou eu creio, faço e obedeço, ou então eu vou ficar nessa perrengue que a gente vê por aí. Então, meus irmãos, domingo é o dia do Senhor. Você não pode, de forma alguma, faltar na casa de Deus porque foi fazer hora extra, porque foi fazer isso, foi fazer aquilo. Não, vá primeiro adorar o Senhor, ouvir uma palavra, receber a bênção do Senhor. E aí o resto do domingo vai ser abençoado, o resto da semana vai ser abençoada, e você terá motivo só de gratidão. Então, meus queridos, quero deixar muito claro essa palavra. Você e eu precisamos, para exercer a fé como Abraão exerceu, obedeça como Abraão obedeceu. E você terá só motivos de se alegrar na presença do Senhor. O tema está muito gostoso. Semana que vem nós vamos continuar. Mas hoje eu quero orar, pedindo a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre a sua família, porque Ele é aquele que é o abençoador, o galardoador daqueles que o buscam. Então, papai, abençoa, Pai, os nossos ouvintes, aqueles que assistem a nossa ministração, que eles sejam grandemente abençoados, mas, acima de tudo, papai, que eles obedeçam aquilo que aprenderam aqui. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de mencionar, que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração dos queridos. E nós, a Ti, Pai, te damos toda a honra,
toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E o fazemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus.